O STF recebeu hoje 8 ameaças no total, vindas por redes sociais, por e-mail, além daquela que a Daniela Lima mostrou, né, que foi fisicamente, chegou fisicamente ao Supremo. Essas ameaças, elas falavam em solidariedade ao terrorista morto e sinalizavam que os ataques à Suprema Corte não vão parar enquanto o Supremo não for eliminado. Uma das ameaças usava essa expressão. Que coisa, Guilherme. Peraí, é exclusivo, informação que você apurou e está trazendo em primeiríssima mão aqui para o nosso público aqui do ICL Notícias. Impressionante. Isso talvez ajude a explicar o tom que o Alexandre Moraes adota. Agora há pouquinho, a Roberta trouxe a fala dele, Guilherme, já vou devolver a palavra para você continuar na explicação, que é importantíssimo. Mas o Alexandre Moraes, na abertura da sessão, voltou com tudo, né? Assim, dizendo, olha, não dá para brincar com isso, porque seguiram as ameaças. Então, conta pra gente, Guilherme, os detalhes. Eu tenho algumas informações além dessa. Teve eu tive uma conversa no STF e tem algumas informações também que são da PF. Então, o que eu vou contar é misturado de fontes com essas duas origens. Bom, primeiro, há certeza que o cara se matou, né? Isso já está noticiado, mas não vale repetir. Não há ainda certeza, como a Ju acabou de dizer, a Ju Dalpiva acabou de dizer, não há certeza se ele atuava em rede ou não. A indicação é de lobo solitário, mas não há certeza de que seja isso, precisa de mais tempo de investigação. Uma pergunta que todo mundo está se fazendo, como é que o STF não pegou, a PF, a Secretaria de Segurança do STF, não captaram essa ameaça antes? Assim, o sistema de inteligência falhou? Bom, claro que falhou. Mas esse cara também já tinha feito ameaças no tribunal, né? Isso, pelo que eu li no noticiário, saiu isso hoje em algum lugar. Mas por que não se descobriu que ele era tão perigoso? Porque quando investigaram previamente o perfil dele, não se viu nenhum tipo de indício no filtro, nos critérios, né, que o STF usa, a Secretaria de Segurança do STF usa, que acenda um alerta vermelho, cara, isso aqui é perigoso. Né? Então, alguns desses filtros quais são? CAC. Se é CAC, é perigoso a esse filtro. Se é um CAC que fez ameaça ao STF, o STF trata de uma maneira diferente. É alguém que tem postagens tão agressivas quanto uma ameaça ao tribunal, também o sistema, o critério do STF também coloca numa outra categoria. Eu não vou detalhar muito esse critério, uma questão também de respeito à estratégia de segurança do STF, né? Porque me explicaram esse critério detalhadamente como funciona, mas não tem como a gente publicizar isso, porque seria irresponsável como jornalista. Nas investigações, né? Por que... Bom, aí eu vou misturar agora um pouquinho com o que eu conversei no bolsonarismo, né? O que o bolsonarismo está tentando fazer? Já volto para falar da investigação, vocês vão entender a linha de raciocínio. O bolsonarismo quer separar isso do 8 de janeiro, para tentar preservar a anistia. Então, o bolsonarismo não quer que isso seja vinculado ao 8 de janeiro de nenhuma maneira. Claro, porque se ficar provado, enfim, se a investigação mostrasse o entendimento que prevalecer na sociedade de que a mesma instigação, para usar o termo lá que o Alexandre usou, né, o ministro Alexandre usou, a mesma instigação que existiu para que o 8 de janeiro acontecesse, ela ainda está vigente e levou a uma situação como essa, se isso prevalecer, acabou a anistia e os poderes do Xandão já foram renovados. Os poderes do Xandão vão continuar muito grandes, muito amplos. E a PF, agora voltando para a PF está tratando o caso, pelo menos foi isso que eu vi lá, está tratando o caso tecnicamente. Se há uma conexão factual com o 8 de janeiro, do tipo, o cara participou do 8 de janeiro de uma maneira e nunca se descobriu, né? Ele esteve aqui em Brasília, ou ele faz parte de um grupo de WhatsApp em que foi estimulado o 8 de janeiro, ele já estava naquele grupo de WhatsApp lá, pode ter uma conexão factual. Mas há uma parte da investigação, alguns investigadores, o ministro Alexandre parece pensar assim também, né? Não é investigador, mas parece pensar assim, que entendem que não precisa ter uma coisa tão factual assim. Sim. Que é o contexto que mostra que é uma continuação do 8 de janeiro, que é uma continuação de 2022 também. Sim. No sentido de vou concluir, a permanente instigação da violência, né? De deixar os fanatizados mobilizados. E é isso, o discurso de ódio que gera crime de ódio, né? Ontem é uma demonstração de que só é possível, e é necessária a pacificação do país, mas só é possível essa necessária pacificação do país com a responsabilização de todos os criminosos. Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos.
Nós sabemos, e vocês que atuam no Ministério Público sabem, é que o criminoso anistiado é um criminoso impune. E a impunidade vai gerar mais agressividade, como gerou ontem. Que as pessoas acham que podem vir até Brasília, tentar entrar no Supremo Tribunal Federal para explodir o Supremo Tribunal Federal. Porque foram instigadas por muitas pessoas, lamentavelmente várias com altos cargos na República. Foram instigadas a agredir, foram instigadas a atacar, foram instigadas a tal ponto que hoje se utilizam de bombas para isso. Nós não podemos ignorar o que ocorreu ontem. E o Ministério Público é uma instituição muito importante e vem fazendo esse trabalho importante na manutenção da democracia, no combate a esse extremismo que, lamentavelmente, nasceu e cresceu no Brasil em tempos atuais, e nós precisamos continuar combatendo isso. O que ocorreu ontem no Supremo Tribunal Federal, a explosão de 2 bombas, e depois, durante as diligências da Polícia Federal à casa da pessoa que acabou morrendo, outras 2 bombas estouraram assim que a Polícia Federal entrou, e por sorte e competência da Polícia Federal, eles utilizaram aquele robozinho antibomba para abrir as portas, senão poderia ter ocorrido algo mais fatal. Mas o que ocorreu ontem não é um fato isolado do contexto. Queira Deus, e a Polícia Federal vai analisar, e os autos já estão com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, para analisar, a presidência que analisa eventual prevenção em relação às demais investigações já em curso. Mas, como eu disse, queira Deus que seja um ato isolado, esse ato. Mas, no contexto, é um contexto que se iniciou lá atrás, quando o gabinete do ódio, o famoso gabinete do ódio, começou a destilar discurso de ódio contra as instituições, contra o Supremo Tribunal Federal, principalmente, contra a autonomia do Judiciário, contra o Supremo Tribunal Federal, não só como instituição, mas contra as pessoas, os ministros do Supremo Tribunal Federal e as famílias, os familiares de cada um dos ministros. Isso foi se avolumando sob o falso manto de uma criminosa utilização da liberdade de expressão, ofender, ameaçar, coagir, em lugar do mundo, nenhum lugar do mundo, isso é liberdade de expressão, isso é crime. Isso foi se agigantando e isso resultou, a partir da tentativa de descrédito das instituições, isso resultou no 8 de janeiro. E o 8 de janeiro, o que ocorreu, o que vem sendo investigado, o que vem sendo denunciado, o Ministério Público já ofereceu mais de 1.600 denúncias. O Supremo Tribunal Federal já condenou mais de 250 pessoas pelos crimes mais graves, de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, depredação ao patrimônio público. Mais de 250 pessoas já foram condenadas. Outras, mais de 100, foram condenadas pelos crimes mais leves, de organização criminosa para atentar contra a democracia na frente dos quartéis, pedindo intervenção militar. Outras 100 pessoas, e mais de 500 fizeram um acordo de não persecução penal desses crimes mais leves. A Polícia Federal está já em vias de conclusão dos inquéritos das autoridades, dos autores intelectuais. Mas isso não terminou. E ontem é uma demonstração de que só é possível, e é necessária a pacificação do país, mas só é possível essa necessária pacificação do país com a responsabilização de todos os criminosos. Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. Nós sabemos, e vocês que atuam no Ministério Público sabem, que o criminoso anistiado é um criminoso impune. E a impunidade vai gerar mais agressividade, como gerou ontem. Que as pessoas acham que podem vir até Brasília, tentar entrar no Supremo Tribunal Federal para explodir o Supremo Tribunal Federal. Porque foram instigadas por muitas pessoas, lamentavelmente várias com altos cargos na República. Foram instigadas a agredir, foram instigadas a atacar, foram instigadas a tal ponto que hoje se utilizam de bombas para isso. Agora, emprestando aqui total solidariedade do Ministério Público com relação aos desatinos que aconteceram ontem, eu convido os senhores a saborearem essa palestra, porque além de muito conhecimento, eu aprendi nas sessões do Supremo que a gente não consegue deixar de ficar hipnotizado pela palavra do ministro Alexandre de Moraes. Aproveitem. Muito obrigado. Então, é necessário que nós todos, Poder Judiciário, Ministério Público, autoridades policiais, as autoridades políticas, o Congresso Nacional, é necessário não só que nós nos unamos na defesa constante da democracia, na responsabilização total de todos aqueles que atentaram contra a democracia, porque a impunidade daqueles que atentaram contra a democracia gera eventos como ontem. A impunidade vai gerar mais agressividade. Vai gerar, como a pessoa que se suicidou ontem, a tentativa disse ele, escreveu, de uma revolução. Antes se chamava
o pedido de intervenção militar agora de uma revolução. Então as autoridades públicas, aqueles que defendem a democracia, devem se unir exatamente para que haja responsabilização, para que haja uma regulamentação das redes sociais. Não é possível mais esse envenenamento constante pelas redes sociais. O mundo todo já está regulamentando. A Europa tem 2 importantes leis, aprovou ano passado 2 importantes leis, para que com isso nós possamos, aí sim, pacificar o país, voltar à normalidade, sem criminosos querendo dia após dia atentar contra a democracia. Então eu desculpe até por essa introdução, mas é impossível, seria impossível ignorar o que aconteceu ontem. É tirando o 8 de janeiro, talvez o ato mais grave, já o atentado mais grave contra o Supremo Tribunal Federal, onde a pessoa tentou ingressar no Supremo, quando foi barrada pela segurança, que percebeu que tinha artefatos amarrados, aí se dirigiu até a estátua da Justiça e explodiu, se auto-explodiu. A ideia era tentar ingressar e explodir dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Conta pra gente, você participava de uma reunião no STF, chovia muito e você estava protegida ali na porta do STF. Acho que estava procurando um aplicativo para poder ir embora. Queria que você descrevesse pra gente o que você viu, o que aconteceu ali. Boa noite, seja bem-vinda. Olá, boa noite, pessoal. Meu nome é Gisele, eu sou da Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial. Nesse momento estava acontecendo, na verdade, uma sessão de julgamento da DPF 635, né, a DPF das favelas, que solicita um plano de redução da letalidade policial para as forças de segurança do Rio de Janeiro. Então, era uma sessão que reunia uma série de coletivos, movimentos sociais e organizações sociais de favelas e periferias, que eram a MIT dessa DPF, e estavam ali para fazer uma sustentação sobre um parecer, né, oral da própria DPF. Assim que a gente terminou a sessão, esse grupo de organizações foi para frente no STF para chamar as suas corridas para os seus devidos hotéis, assim. Só que estava chovendo muito, então a gente ficou um tempo ainda ali na rampa conversando, trocando um pouco de avaliações sobre como foi. O plenário foi realmente muito bom, as sustentações dos advogados foram incríveis, né? E é histórico que essas organizações de favelas e periferias cheguem até a alta corte do Estado, pleiteando e inquirindo, na verdade, o Estado do Rio de Janeiro para pensar saídas de combate à letalidade policial. Nesse momento, a gente escuta um primeiro estouro, que foi bem alto, e a gente vai para o cantinho, né, ali da rampa, e observa, na verdade, uma fumaça, uma explosão, né, muito grande. A gente ficava um pouco sem entender o que estava acontecendo. Nesse momento, eu viro para frente, assim, da rampa, e identifico que tinha uma pessoa chegando muito próxima. E na minha cabeça, essa pessoa estava soltando fogos de artifício, ou aqueles sinalizadores de jogo de futebol. Então eu não me preocupei tanto quando eu vi o primeiro, acender o primeiro, né, item. Eu não sei se é uma bomba ou o que é, na verdade. E eu chamei um amigo para mostrar. Nisso já veio o segundo, ele acendeu o segundo explosivo, e no terceiro, na verdade, ele se jogava no chão, parecia que colocava o explosivo atrás de um capuz e jogava por cima, assim, e ele morreu ali. Né? Na verdade, a gente assistiu um suicídio, e que foi muito difícil, porque aconteceu um pânico geral, obviamente, os seguranças pediram pra gente entrar de volta para o STF, mas a cena estava posta, a gente ficou realmente muito preocupado, e aí entrou um processo de tentar evacuar o prédio. Ô Gisele, não, eu queria só entender uma coisa. Essas bombas que ele lança, alguma delas chegou a atingir o prédio do STF? Assim, elas passam por cima da escultura ali da Justiça, chegaram próximas da área onde vocês estavam. Como é que foi essa situação? E corre logo um segurança, né? O segurança corre para que ele não avance mais. Você achou que ele avançaria até o prédio se o segurança não tivesse entrado ali na hora? Quando ele joga a bomba, como é bem distante onde ele está, não alcançava a gente. A minha sensação era que ele não tinha interesse em assassinar aquele grupo, porque se ele quisesse fazer isso, ele teria feito com muita tranquilidade. Eu acho que era muito mais um ato ideológico, né, de suicídio, do que, de fato, tentar assassinar aquelas pessoas ali. Porque ele só joga 2 explosivos na gente, por mais que a gente identificou hoje que tem uma série de explosivos espalhados pela praça, ele só jogou 2 explosivos na gente e muito longe. Então, por mais que o segurança tenha ido, e não foi só um segurança, foram 3 seguranças tentar ver o que estava acontecendo, ele não atacou nem a segurança. Ele cometeu um suicídio ali com segurança ao redor. Então, não parecia que ele estava tentando nos atacar, não. Tá bom, Gisele. Que situação. Imaginando isso. Pânico, né? Fico pensando também que talvez se não tivesse chovendo naquele momento, vocês estivessem mais próximos ali da estátua, para pegar o táxi, o aplicativo, não? Estariam mais expostos. Muito talvez. mais expostas. Não, aí provavelmente teria sido uma catástrofe. E, na verdade, estavam reunidas as principais organizações e movimentos sociais de favelas no Rio de Janeiro. Uau. E o que a gente tem entendido é que o plano dele era entrar na sessão. E se ele entra naquela sessão, a gente realmente estaria assistindo hoje um velório coletivo. Assim. No caso da extrema-direita, e aqui de novo eu vou destacar o Brasil Paralelo, o principal argumento era de que se tratava de uma operação de cortina de fumaça, uma false flag, né? Que aquilo ali tinha como objetivo, de fato, retirar da pauta a questão da anistia. Então eles já tinham essa preocupação. Eu achei muito bom, porque é quase aquela piada infantil do quem peidou tá com a mão amarela, sabe? E o bolsonarismo correu para olhar a palma da mão naquele momento de uma maneira impressionante.
né, nesse momento. Os outros 20% vão tentar, e eu estava acompanhando pela manhã hoje, e repercutir ainda isso, era tentar argumentar que não se tratava de um golpe, assim como o 8 de janeiro não foi um golpe, porque eram senhoras. Nesse momento também não era um atentado terrorista, porque não eram explosivos que de fato podiam causar um estrago, então eram fogos, eram rojão, era alguma outra coisa que pudesse questionar esse atentado terrorista. E aqui é interessante, Robs, eu vi você conversando agora há pouco com o Guga, é um atentado terrorista, porque o atentado terrorista ele tem como um objetivo causar esse medo do você não saber onde ele pode acontecer. Né? Ele pode explodir um carro do seu lado em qualquer local. Pode ser um cara perverso em qualquer região que você esteja. Né? Então tem esse viés. E outros 10% já vestiram a carapuça naquele momento, falando que isso ia dar pano para manga, porque mais uma vez o STF iria perseguir e não fazer justiça, como a gente bem sabe que está fazendo, contra esses extremistas que muito se assemelham e muito incorporam do bolsonarismo das redes sociais no dia a dia. Esse é o comportamento, então, da extrema-direita. Quando a gente passa para olhar o que está repercutindo em outras páginas, em outros perfis, aqui imprensa, canais não polarizados, o cenário é completamente distinto. Quando no dia a dia a gente vê um bolsonarismo que de fato manipula o debate sobre o STF, ontem eles se calaram. Então eles não conseguiam falar sobre o STF porque eles não sabiam o que falar, tendo em vista que eles estavam observando ali um deles fazendo aquele atentado terrorista. Então 70% dos comentários vão associar, no primeiro momento, o que aconteceu com o bolsonarismo e com o extremismo ideológico da extrema-direita. Então, essa carapuça o bolsonarismo nem precisou vestir, porque a própria população foi lá e colocou neles, como tem que ser colocada nesse debate. Outros 20%, de novo, vão questionar, como vocês bem fizeram, a segurança, os órgãos de segurança pública do Distrito Federal, do governo federal, o que aconteceu para isso ter acontecido mais uma vez, e a gente vai ter 10% ali que de bate-pronto já pontuam, e é muito importante a gente pontuar que o mote sem anistia nesse momento é essencial para que a gente consiga, no futuro, no médio e no longo prazo, combater a atitude como foi o bolsonarismo no 8 de janeiro, como foi o bolsonarismo ontem na frente da Praça ali dos Três Poderes. Foram construídas de maneira artesanal, mas com um grau de lesividade muito grande, né, com várias agentes ali com artefatos de fragmentação que simulam uma granada. Então isso, de fato, poderia trazer causar um dano ainda maior se houvesse, enfim, o intento concluído dessa pessoa. Além disso, essa pessoa portava com ela um extintor de incêndio carregado de combustível, de gasolina, que simula também um lança-chamas. Estava com ele no momento do encontro e que apontam, reitero, a gravidade dessa situação que nós encontramos. No porta-malas do veículo, vários fogos de artifício, montados, estruturados, inclusive apoiados em tijolos, para que fossem canalizados para uma única direção, que foi de fato acionado, causou inclusive um incêndio parcial do veículo. E também esse trailer, que já foi alugado há alguns meses, não foi uma coisa bem recente, e que estava num ponto estratégico ali nas proximidades, do STF, o que nos aponta para, de fato, um planejamento de médio, talvez de longo prazo, e que canalizam e sinalizam a gravidade de tudo isso que foi feito. Não sabemos ainda a motivação do crime, estamos trabalhando, como eu já disse, com essas hipóteses criminais de uma ação terrorista, mas também da ação de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E esse caso se conecta, como também já rapidamente mencionei, com outras investigações nossas aqui da Polícia Federal, que a partir, inclusive, desse sinal muito claro, dessa mensagem deixada pela pessoa que se suicidou ontem, revela que, de fato, há conexões e, portanto, nós vamos trabalhar com a nossa equipe, com o apoio da Polícia Militar, com o apoio da Polícia Civil, para que a gente consiga, de fato, elucidar esse episódio. O inquérito foi instaurado ontem, encaminhado à Suprema Corte, e agora está na presidência para definir a competência, qual ministro será o ministro relator do episódio. Não sei se, enfim, nesse espaço de tempo aqui já foi feita essa distribuição, mas o encaminhamento está para a deliberação do presidente ministro Barroso. Então, eu, com essa breve síntese aqui, relato um pouco do que aconteceu. O inquérito está sob sigilo. Eu já antecipo que detalhes da investigação haverá limitações para que a gente aqui avance, mas eu me coloco à disposição para eventuais perguntas que tem. Em relação à residência, o apoio, nós também já conversamos com a proprietária, o imóvel alugado, mas, enfim, ainda muito impactada pelo episódio, vamos ter uma segunda oportunidade de conversar e identificar isso. Eu vejo, e isso é um dado público, as redes sociais com muita mobilização de outras pessoas. Agora, a investigação que dirá, né, se essa pessoa agiu isoladamente
ou agiu em conjunto com demais, inclusive com apoio, e talvez, enfim, a investigação dirá se houve apoio financeiro, apoio logístico para isso. Então, essa é a questão que a gente vai buscar também na investigação. Ficha criminal eu não tive acesso, enfim, são dados que a investigação terá, mas em relação às apreensões, nós aprendemos ainda material exclusivo na residência dele, aprendemos agora, há instantes, um telefone celular, que talvez seja um caminho importante para a gente avançar nessa investigação, e também vários artefatos ainda na residência e no trem. E aqui tem um ponto que reafirma a gravidade dessa situação. Nossa equipe fez buscas na residência da Ceilândia e, felizmente, utilizamos a boa doutrina da nossa instituição e da Polícia Militar também para fazer a entrada nesse tipo de ambiente. E entramos com um robô, nosso robô antibombas. Entramos na residência, o robô entrou na residência e, ato contínuo, ao abrir uma gaveta para fazer a busca, houve uma explosão. Uma explosão gravíssima que salvou, o uso do robô salvou a vida de alguns policiais que, se tivessem ingressado na residência, certamente não sobreviveriam àquela intensidade da explosão. Então, na residência encontramos também outros artefatos, muitos até pela sensibilidade têm que ser destruídos, e outros materiais que coletamos, e eu diria, acho que de muita relevância, a apreensão do celular. O Francisco, ele publicou nas redes sociais que os ataques começariam dia 13 e terminariam dia 16. Eu queria entender se a PF trabalha já com a hipótese de que ele pode ter espalhado explosivos em outros lugares da cidade, e também queria ouvir do senhor se a PF avalia que houve falha na inteligência, tendo em vista que ele tem publicado já há algum tempo ameaças nas redes sociais, desde quando ele chegou em Brasília. Obrigado. Nós não descartamos nenhuma hipótese de imediato. Há nas redes sociais, ou enfim, ou grupos, eu vi isso ontem ainda, de que outras autoridades teriam, enfim, sido objeto dessa ação, o que ainda não se confirmou, mas a gente está trabalhando também com todas as hipóteses. Em relação à atividade de redes sociais, e que bom, Sara, que você traz essa pauta aqui, é importante que definitivamente se tenha uma regulação, que se tenha normas, se tenha regras claras para o uso de redes sociais. Não é possível mais a gente conviver com esse tipo de ação. Esse caso agora talvez mostre ainda de maneira mais clara a necessidade que se tem de termos o acesso à regulação para que as pessoas não fiquem impunes, livremente, cometendo crimes utilizando redes sociais. Então, esse eu acho que o episódio é trágico, mas tem que trazer ensinamentos e gerar oportunidades. Então, eu espero que essa seja uma oportunidade para que aí sim a atividade de investigação, a atividade preventiva possa se tornar mais efetiva. O que houve foi uma ação muito rápida, tão logo o cenário foi posto, a ação das polícias aqui do Distrito Federal, a atuação da nossa instituição, e agora a gente espera, com o inquérito policial, entender toda a dinâmica desse ocorrido. Eu queria perguntar se a PF trabalha com a hipótese de que o Francisco era um lobo solitário ou se ele integrava, fazia parte de grupos extremistas. Eduardo, reiterando, nós não descartamos nenhuma hipótese. Eu, particularmente, tenho algumas ressalvas com essa expressão do lobo solitário, que ainda que a ação visível seja individual, por trás dessa ação nunca há só uma pessoa, sempre um grupo ou ideias de um grupo, ou extremismos, radicalismos que levam ao cometimento desses delitos. Então, a ação, de fato, foi uma ação individual, mas a investigação dirá se há outras conexões, se há outras redes, o que está por trás, o que impulsionou essa ação. Então, esse é o nosso esforço. As equipes já estão em campo, não só aqui em Brasília, mas também em Santa Catarina, colhendo todos os elementos possíveis para que a gente consiga avançar. O inquérito, como eu disse, foi distribuído ontem ainda, enfim, está em trâmite lá. Então, logo tenhamos o ministro relator designado, certamente o Dr. Coca, enfim, a sua equipe vão adotar outras medidas para que a gente consiga dar efetivamente essa resposta. Mas eu, de antemão, sempre digo, por princípio talvez até, de que essas ações não são ações isoladas, são ações sempre permeadas por outras iniciativas. Paola Cuenca, SBT. Oi, gente, boa tarde. Diretor, eu gostaria de saber qual está sendo a atuação da PF em Rio do Sul, a cidade do homem que cometeu esse atentado, quais investigações acontecem por lá, e ainda como se já foi feito um contato com a família, ex-mulher, filhos, seja para a liberação de corpo, ou entender mesmo se esse homem já tinha algum outro tipo de plano, comunicado à família, o que está acontecendo por lá. Paola, esses detalhes do curso da investigação, eu, por óbvias razões, não posso aqui esclarecer, mas o que já tem, enfim, publicamente, um vídeo, talvez seja da ex-esposa do cidadão, já relatando algumas coisas em relação a isso. Então, o que eu posso dizer é que sim, a nossa equipe já está não só em Rio do Sul, mas em outras cidades da região. A nossa equipe está em campo, coletando informações, coletando os dados, para que a gente traga a maior quantidade possível de informações, de provas, de elementos, para que a gente consiga, espero, em um curto espaço de tempo, trazer uma resposta definitiva para esse episódio. Alex Rodrigues, Agência Brasil. Bom dia. Queria retomar a pergunta da colega e pedir que o senhor explicasse um pouco melhor qual que é a linha de investigação, qual que é a hipótese com que as autoridades policiais trabalham para explicar a menção ao dia 16, já que ele é muito claro ao dizer que o jogo acaba dia 16. Eu não tenho esse dado concreto em relação ao dia, são questões que a gente vai poder esclarecer e fazer os necessários vínculos no processo investigatório. O que se pode comentar em relação às nossas hipóteses criminais foi que eu salientei aqui talvez no início. Nós trabalhamos com fundamentalmente duas hipóteses, a questão, e que não se excluem, pelo contrário, podem ser complementares, a questão da abolição violenta do Estado Democrático de Direito e ação terrorista.
Isabel, CNN. Oi, doutor Andrei, bom dia aos demais. Doutor Andrei, queria entender melhor essas conexões que o senhor se referiu. A gente entende que há sigilo da investigação, mas a gente pode estabelecer algo relacionado ao 8 de janeiro e saber se há expressamente algo relacionado ao ministro Alexandre de Moraes, já que a própria ex-esposa dele também já mencionou que ele teria o objetivo de matar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Entender o que o senhor poderia falar disso para a gente e saber se vocês conseguiram também traçar o itinerário dele nos últimos dias. Entender como foi a saída da Câmara dos Deputados, que dia que ele teve acesso ao Supremo Tribunal Federal, já que tem imagens dele justamente ali dentro do plenário da Suprema Corte, se ele usou essas visitas também para tentar fazer uma espécie ali de estudo de campo. Obrigada. Em relação às pesquisas, né, que estão sendo feitas, e é importante também que se diga, né, a nossa integração aqui com a polícia do Senado, com a polícia da Suprema Corte, a segurança da Suprema Corte, para que a gente tenha essa rápida troca de informações, preservação de imagens de dados, e também do Congresso. Inclusive já vi um parlamentar dizendo que era seu amigo, recebeu essa pessoa lá nessa visita, nesse processo lá. Então isso vamos poder apurar e trazer todos esses elementos no curso da investigação, de maneira a preservar todas as provas, preservar tudo aquilo que temos. E vejam a importância também, voltamos aqui às redes sociais, da possibilidade da polícia judiciária fazer a preservação dos dados de redes sociais para que no futuro, com autorização judicial, o acesso pleno seja feito. A vinculação em relação a esse episódio, do que eu posso aqui publicamente comentar, é muito clara, que já é publicada inclusive nos jornais de hoje, em relação a mensagens deixadas na residência dele, citando uma terrorista, enfim, uma pessoa terrorista não tecnicamente aqui falando, mas citando uma pessoa que atuou violentamente no dia 8 de janeiro. Então, isso nos aponta, é um dos elementos, não é o único, mas nos aponta uma relação direta com esses episódios. Além do que, você mencionou um áudio da ex-esposa que cita que ele estava aqui no começo do ano de 2023, ainda que ela tenha dito que achava que o 8 de janeiro não estava no local, mas que ele estava aqui em Brasília durante esse período e teve várias vezes nesse período de tempo. Então, são elementos que alguns, né, que já apontam nesse sentido, e a investigação, ao concluir, seguramente trará todos os elementos coletados. Sobre Moraes também, o ministro Alexandre de Moraes, acho que o próprio áudio dessa senhora é muito categórico, e há outras mensagens de redes sociais, inclusive enviadas para o próprio Supremo, ameaçando a corte como um todo, ou seja, não só o ministro Alexandre de Moraes, mas especificamente nesse caso, a fala dessa senhora, dizendo que o alvo dessa pessoa era sim o ministro Alexandre de Moraes. E aqui voltamos à nossa pauta da gravidade da situação, que não é algo que a gente possa tratar de maneira distinta do que não com o rigor necessário como um ato terrorista e como uma atuação violenta para a abolição do Estado Democrático de Direito. Faltava isso, né? O homem-bomba. Faltava no Brasil a gente ter um homem-bomba. A mensagem que passa é de radicalização, de extremismo, né? De morte por uma causa da ultradireita, né? Que é atacar o Supremo Tribunal Federal. Enfim, isso é de uma gravidade que a gente precisa entender em função, inclusive, dos desdobramentos disso, porque o que parece é que é um homem-bomba que agiu sozinho, mas ele deixou mensagens com algumas informações, algumas pontas soltas, né? Uma delas é que ele diz que a ação, eu não lembro exatamente o termo que ele usa, terminaria no dia 16, né? Hoje é dia 14, começou no dia 13, 14, ainda temos 2 dias pela frente. Enfim, a mensagem, Vivian, é que a gente vive num país sombrio, perigoso, e que isso é só o começo até 2026. Né? O que nós estamos vendo é o resultado desse estímulo permanente ao extremismo, à violência nas relações políticas. E aí eu quero rapidamente passar para um aspecto que eu acho muito importante, porque justamente num momento como esse, que a gente vê esse ato extremo, né, que esse homem comete, que sim, beira a insanidade, né, mas a gente precisa entender, a insanidade é insano. Você tirar a própria vida é resultado de uma situação de total desequilíbrio psíquico. Isso é verdade. Agora, a gente precisa ter cuidado para não transformar este cidadão num simples alucinado que sai por aí fazendo o que fez. É preciso entender que ele está, sim, dentro desse contexto de estímulo ao extremismo político. E aí, em contraste com isso, é isso que eu quero chamar a atenção, exatamente neste momento, a gente vê o Bolsonaro fazendo um esforço muito grande para se apresentar como um político moderado, da direita e não da extrema-direita. E são vários elementos. O post que o William leu há pouco, né, um post que não é Bolsonaro, ele tenta se apresentar como um político moderado, fazendo apelo ao diálogo, apelo à união. Recentemente, o artigo que a Folha de São Paulo publicou, cometendo talvez o maior erro jornalístico da história do jornal, mas isso é outro assunto, né? Fecha parênteses. O post que o Weingarten publicou também,
dizendo que tem maluco que gosta de bomba, tem maluco que gosta de facada, ou seja, colocando tudo, né, nivelando tudo da mesma forma, dois malucos, né, o da facada, agora o da bomba, sendo que sim, são produtos da radicalização e do extremismo político que Jair Bolsonaro estimula desde sempre, não só quando se tornou presidente, mas ao longo de toda a sua trajetória política. O Panunzio está lembrando aqui o tempo todo, né, que Jair Bolsonaro sempre foi um terrorista. Então, o que a gente está vendo? O Bolsonaro fazendo um esforço muito grande, e além disso, as entrevistas recentes que ele começou a dar assim que o Trump foi eleito, né? As páginas da nossa mídia corporativa se abriram generosamente para que Jair Bolsonaro se apresente como um político moderado. O que é isso? Uma repaginação para 2026. Como ele observou que Tarcísio de Freitas vinha sendo tratado como uma opção da extrema-direita para 2026, mas travestido de direita moderada, né? Os jornais estavam cheios dessas avaliações, que Tarcísio seria uma opção por ser uma pessoa que age melhor dentro dos canais institucionais do que o Bolsonaro e tudo mais. Então, o Jair Bolsonaro, numa das entrevistas, ele fala isso: o candidato sou eu, não é o Tarcísio. Então é isso que a gente está vendo, é uma repaginação do Bolsonaro para 2026, obviamente, se ele conseguir reverter a inelegibilidade dele, coisa que ele falou também que vai tentar. Então é toda uma preparação de cenário, né, e para apresentar a Jair Bolsonaro como uma opção sim para 2026. Vejam, Jair mudou. Olha como mudou a linguagem dele. Olha como ele fez um movimento em direção a uma atuação mais moderada. É isso que a gente está vendo. Obviamente, uma enganação. Acredita quem quiser, compra quem quer essa versão absolutamente fraudulenta de Jair Bolsonaro.